O suave tilintar do luxo preenchia o saguão particular. Notas baixas de piano vindas de caixas de som escondidas, vozes sussurradas da equipe, o farfalhar de mangas de seda roçando telas de tablet, e no canto mais distante, Sarah sentava-se sozinha. Não apenas sentada, mas estacionada como uma bagagem, elegante, silenciosa, esquecida. Seus dedos, adornados com um delicado anel de ouro rosé, tremiam ligeiramente enquanto ela tentava levantar a xícara de café de porcelana da mesa à sua frente. A xícara bateu no pires. Ninguém olhou, ninguém ajudou. O mundo se movia ao redor dela, nunca em sua direção. Ela odiava o quão visível se sentia, e, no entanto, quão invisível. Do outro lado do saguão, perto da área de máquinas de venda automática destinada à equipe ou a passageiros comerciais com voos atrasados, Marcos ajoelhou-se ao lado de sua filha, Joana, ajustando a alça solta da mochila rosa dela. Ele trazia o cansaço silencioso de um homem que trabalha com as mãos, mangas arregaçadas, palmas calejadas, ombros tensos. O tipo de homem que não se encaixava naquele lugar de mármore polido e malas de grife. Mas ele não se importava. Seu voo havia sido cancelado. Ele e Joana esperavam conseguir um lugar no próximo voo disponível. Joana se inclinou para perto dele e sussurrou: "Papai, por que aquela moça está tão sozinha?" Marcos levantou os olhos. A mulher na cadeira de rodas não parecia frágil. Com sua pele escura e reluzente e seus traços marcantes, ela parecia forte, daquele jeito que sugere que se cansou de pedir ajuda. Ela vestia uma blusa de seda champanhe, bem colocada dentro de uma calça bege, seu cabelo crespo e longo preso em um coque baixo e elegante. Uma bolsa de couro intocada estava ao lado dela, pernas cruzadas nos tornozelos, como se estivesse protegendo a dignidade que lhe restava. A xícara de café tremeu em sua mão novamente. Os olhos de Marcos se estreitaram, não por pena, mas por compreensão. Nenhuma assistente por perto, nenhuma família à vista, nenhuma demonstração de afeto do mar de pessoas que a ignoravam como se ela fosse de vidro. Ele se levantou, limpando a mão em sua calça jeans. "Já volto", disse a Joana, sua voz baixa. Ele atravessou o chão de mármore lentamente, não como um homem correndo para resgatar, apenas um humano, notando outro humano. Ao se aproximar, Sarah notou suas botas primeiro, arranhadas, gastas de verdade, antes de levantar o olhar. Seus olhos se encontraram. Ela enrijeceu, incerta. A maioria dos estranhos que a abordavam queriam algo, uma reação, um olhar, às vezes, algo pior. Mas aquele homem não estendeu a mão para ela ou para sua cadeira. Ele se agachou ao lado dela, uma distância gentil entre eles. "Se importa se eu te fizer companhia até a hora do seu voo?" perguntou ele. Sem sorriso falso, sem pena, apenas presença. Sarah piscou. Seus lábios se entreabriram, incerta. Então, como algo se abrindo um pouquinho, ela assentiu suavemente. Ele puxou uma cadeira sem perguntar mais. Sentou-se ao lado dela. Eles não falaram. Não precisavam. Ainda não. Pela primeira vez em horas, Sarah sentiu-se menos como uma figura em uma pintura e mais como uma pessoa novamente. Do outro lado do saguão, Joana os observava de longe, seus dedos brincando com um giz de cera que ela sempre guardava no bolso da jaqueta. Ela começou a esboçar tranquilamente no verso de um cartão de embarque. E naquele momento de quietude, a história realmente começou. O silêncio entre eles não era desconfortável, era espaçoso. O tipo de silêncio que você não quer quebrar tão cedo porque está dizendo algo mais profundo que palavras. Sarah segurava a xícara de café com as duas mãos agora, se equilibrando. Não apenas contra o tremor, mas contra a incerteza do que dizer. As pessoas geralmente não falavam com ela, não sem um interesse por trás, não sem olhar primeiro para a cadeira. Mas aquele homem apenas sentou ali, sua presença ainda era firme. "Voo particular?" perguntou ele gentilmente. Ela assentiu uma vez. Atrasado, algo sobre sistemas hidráulicos. Sua voz era suave, mas precisa, educada, desgastada, um pouco fraca nas bordas. Marcos sorriu levemente. "O nosso foi cancelado, comercial. Estamos torcendo para conseguir uma vaga no próximo." Ela olhou para a menininha ao longe, agora agachada no chão, rabiscando algo com foco intenso. "Sua filha Joana", ele disse com um aceno. "Ela tem 10 anos, adora desenhar. Acha que sanduíches de máquina de venda automática são culinária gourmet." Isso fez os lábios de Sarah tremerem. Não era bem um sorriso, mas perto. "Eu sou Sarah", ela disse após uma pausa. "Marcos", ele ofereceu estendendo a mão. Ele não olhou para a cadeira de rodas dela nenhuma vez, apenas para o rosto. Ela hesitou, então a apertou. A mão dela era fria, esbelta. A dele era áspera, quente. "As pessoas geralmente só falam comigo quando precisam de algo", ela murmurou, os olhos divagando. "Uma atualização, uma
assinatura, uma manchete. Você é a primeira pessoa que olhou nos meus olhos hoje. Marcos não respondeu imediatamente. Ele apenas assentiu, aceitando a verdade dela sem tentar suavizá-la. Eu vi suas mãos tremerem, ele disse suavemente. Pensei que talvez você precisasse de companhia. O olhar dela se aguçou. Ela não estava acostumada a que as pessoas a notassem assim e não fizessem parecer pena. É um distúrbio neurológico, ela disse baixinho. Uma recuperação lenta. Alguns dias são melhores que outros. Você não me deve uma explicação. Ela olhou para ele novamente, não com desconfiança, mas procurando como se tentasse encontrar um truque. Não havia nenhum. Do outro lado da sala, Joana se levantou segurando o pequeno desenho que havia feito. Ela hesitou, então começou a caminhar em direção a eles. Sara a avistou e deu um leve cutucão em Marcos com o cotovelo. Sua filha está vindo. Ele se virou assim que Joana chegou, estendendo timidamente o pequeno retângulo de papel. Eu desenhei isso, ela disse, para você. Sara piscou, olhando para o desenho. Era um esboço infantil a giz de cera dela na cadeira. Marcos ao lado dela, Joana entre eles, segurando as mãos dos dois. A respiração de Sara engatou. Ela cobriu a boca, então lentamente estendeu a mão e pegou o desenho com dedos cuidadosos. É lindo, ela sussurrou. Joana sorriu. Você parecia sozinha. Agora não está mais. Sara olhou para Marcos novamente, desta vez com os olhos marejados. E assim, algo mudou. A parede que a cercava, polida, quieta e profissional, rachou nas bordas. Não me lembro da última vez que alguém fez algo só para mim, ela disse suavemente. Joana subiu no colo de Marcos e encostou-se nele. Sara olhou para a imagem novamente, então a colocou cuidadosamente dentro de sua bolsa como se fosse vidro. O saguão começou a mudar, o volume aumentando à medida que a equipe de voo passava, anunciando mais atrasos. Mas algo em Sara já havia avançado, algo que estava preso, não fisicamente, mas emocionalmente, e ela sabia que não tinha nada a ver com o voo. Tinha a ver com o fato de que alguém, uma criança, uma estranha e um homem de olhos quietos a tinham visto. Não como alguém quebrada, mas como alguém que valia a pena sentar ao lado. As luzes do saguão suavizaram à medida que as horas passavam. Em algum lugar na distância, a chuva começou a bater contra as janelas do chão ao teto. Uma leve garoa no início, depois constante. O tipo de chuva que silencia o mundo. Sara a observava, o queixo ligeiramente inclinado, os dedos passando distraidamente pelo papel rugoso do desenho de Joana, agora encaixado entre suas mãos como um talismã. Marcos sentou-se ao lado dela, ainda imóvel, como se tivesse decidido que aquele era o lugar mais natural para se estar em todo o aeroporto. Joana havia se encolhido na cadeira ao lado do pai, a cabeça apoiada no braço dele, as pálpebras tremeluzindo. Sara olhou para a menininha e depois de volta para Marcos. Ela confia facilmente, ela disse baixinho. Marcos assentiu. Ela percebe as coisas antes de mim, os silêncios das pessoas. Quando algo está errado, é como se ela sentisse o mundo primeiro, depois perguntasse. Sara exalou suavemente, aquela dor quente em seu peito crescendo. Isso é um dom. A maioria dos adultos faz o contrário. Houve uma breve pausa entre eles, preenchida apenas pela chuva. Então Sara fez a pergunta que estava aguardando. O que acontece quando o avião chega? Marcos olhou para ela. Ela não estava perguntando sobre logística. Ela estava perguntando sobre depois, sobre o fim daquele momento acidental. Você embarca? Ele disse gentilmente. E o mundo continua girando. A voz dela diminuiu. E eu volto a ficar sozinha. Ele não a corrigiu. Não ofereceu clichês. Ele simplesmente deixou a honestidade pairar entre eles como uma verdade compartilhada. Eu costumava pensar que era apenas a cadeira de rodas, ela disse depois de um longo momento. Que as pessoas tinham medo de se aproximar de mim porque não sabiam o que dizer. Mas agora eu acho que é porque elas acreditam que eu já estou sendo cuidada. Ela olhou para ele. Mas elas estão erradas. As palavras eram frágeis, mas caíram pesadamente. Marcos inclinou-se ligeiramente para a frente, sua voz agora mais baixa. Você não precisa me explicar sua vida, Sara. Não aqui, não neste lugar cheio de barulho e atraso. Ela sorriu, uma pequena curva genuína de seus lábios. Mas eu quero. E então, ela lhe contou sobre o isolamento que veio não da deficiência, mas da expectativa. Sobre a imagem que seu pai precisava que ela mantivesse, polida, composta, perfeita, mesmo quando seu corpo falhava após o acidente. Sobre o silêncio que crescia dentro dela toda vez que as pessoas desviavam o olhar. Eu parei de esperar gentileza, ela disse. Era mais fácil. A voz de Marcos era quase um sussurro.
sussurro. Até hoje. Os olhos dela se levantaram. Encontraram os dele. Sim, ela disse. Até hoje. Eles não notaram o anúncio tocando no alto. Não se importaram que outra hora havia passado. Algo mais estava chegando. Não um avião, mas um sentimento que nenhum dos dois sentia há muito tempo. Esperança? Não barulhenta, apenas presente. Joana se mexeu ao lado deles, bocejando. Acho que meu desenho a fez se sentir melhor, ela murmurou. Sara sorriu para ela. Fez, querida. Fez mesmo. Um funcionário uniformizado de repente se aproximou do outro lado do saguão segurando uma prancheta. Senhorita Sara, ele perguntou. Seu jatinho está pronto para o embarque. Sara inspirou lentamente, a realidade a puxando de volta ao presente como uma corda em seus ombros. Ela se virou para Marcos. Acho que é isso. Ele se levantou com ela. Não formalmente, não distante, como um amigo que entendia o peso de um adeus. Tenha um bom voo, ele disse baixinho. Mas enquanto ela agarrava as rodas de sua cadeira para virar, ela parou. Então surpreendeu até a si mesma. Você me levaria até o portão? Ele não hesitou, claro. E juntos, Sara em movimento pela primeira vez naquele dia, Marcos ao lado dela, eles começaram a se mover em direção à entrada do jatinho particular. Não mais como estranhos, mas como algo apenas começando. O corredor do portão particular estava quieto, muito quieto. Cada passo ecoava no mármore como uma contagem regressiva. Do lado de fora da parede de vidro, o jatinho de Sara estava reluzente sob a chuva suave, sua escada abaixada, sua porta bem aberta. Mas ela não se moveu em direção a ele imediatamente. Ela e Marcos ficaram lado a lado, logo além da soleira. Joana segurava a mão do pai com uma e agarrava seus materiais de colorir com a outra, seus olhos alternando entre a aeronave e Sara. Eu não quero dizer adeus ainda, Sara disse de repente, sua voz mal acima de um sussurro. Marcos se virou, surpreso, não com as palavras, mas com o quanto ele havia sentido o mesmo. Não precisa ser para sempre, ele respondeu. Sara soltou uma risada baixa, curta e suave. É o que as pessoas dizem logo antes de desaparecerem. Houve uma longa pausa, do tipo que guarda mais do que silêncio, preenchida com coisas não ditas, olhares não trocados, e um medo silencioso de estragar algo real ao nomeá-lo cedo demais. Eu não sou muito bom nisso, Marcos admitiu, em conversar com as pessoas assim, em deixá-las entrar. Sara se virou para ele em sua cadeira, suas sobrancelhas suavizando. Então por que você veio? Ele olhou para a filha. Porque a Joana me perguntou por que você estava sozinha. E eu olhei e por um segundo me vi. Isso a fez parar. Eu sei como é sentar em um lugar cheio de gente e se sentir invisível. Eu já fui essa pessoa. A voz dela tremia agora. E agora você é a única que eu não consigo parar de ver. Joana, sentindo a pesadez no ar, inclinou-se para a frente e envolveu os braços em volta do pescoço de Sara sem avisar. Sara piscou, assustada, então a abraçou forte. Eu também não quero que você vá ainda, Joana sussurrou. Algo em Sara se abriu, e no entanto, nada nela parecia fraco. Ela olhou para Marcos. Sua voz era baixa, mas firme. Eu também não quero ir, mas não sei como não ir. Marcos se agachou ao lado dela, agora no nível dos olhos novamente, assim como quando ele se aproximou dela horas atrás. Você disse que parou de esperar gentileza, ele disse. Talvez seja aqui que você começa de novo. Seus olhos se encontraram. Então Sara fez algo que não fazia há meses. Ela se inclinou para a frente e lentamente, sozinha, estendeu a mão para a roda de sua cadeira e a girou ela mesma. Não foi muito, mas foi sua escolha, seu movimento, um sinal. Marcos se levantou e olhou para o balcão de embarque particular. O atendente esperava pacientemente, a prancheta ainda na mão. Então Sara perguntou suavemente: tem algum lugar por perto para tomar café antes de eu embarcar? Marcos sorriu. Tem uma máquina horrível perto da área de vendas. Os lábios dela se curvaram novamente. Perfeito. Eles se viraram juntos, não em direção ao jatinho, mas de volta pelo caminho que vieram. Não muito longe, apenas mais alguns minutos de tempo emprestado. E foi então que Marcos gentilmente colocou a mão na alça atrás da cadeira dela, não para guiá-la, mas para caminhar com ela. E Sara não o impediu. A área de vendas não ficava longe, logo depois do lounge VIP, escondida em um corredor onde os pisos polidos cediam a um azulejo mais opaco. Era mais silencioso aqui, mais esquecido, o ar zumbindo levemente com o barulho fluorescente. Sara não se importava. Ela estava se movendo sozinha. Era devagar. Seus braços não eram fortes. O tremor voltou mais de uma vez, mas cada centímetro que ela empurrava para a frente era dela. Não de uma enfermeira,
não de um ajudante, era dela. E Marcos caminhou ao lado dela o tempo todo, nunca tocando a cadeira, a menos que ela tombasse ligeiramente, nunca a apressando. Joana saltitava à frente, cantarolando algo sem melodia e contente, sua pequena mochila quicando atrás dela. Na máquina de café, Sara soltou uma risada ofegante. Isso é pior do que eu imaginei. Marcos sorriu. Eu te disse, fortalece o caráter. Ambos olharam para os botões piscantes, as etiquetas desbotadas. Eventualmente, Marcos pressionou expresso e tirou 2 pequenos copos de papel. Ele entregou um a ela cuidadosamente. Ela o segurou com as 2 mãos, bebendo devagar, fazendo uma careta. Absolutamente terrível, mas merecido, ele disse, levantando seu próprio copo em um brinde de brincadeira. Houve um silêncio novamente, mas este parecia diferente, confortável, compartilhado. Sara se recostou ligeiramente em sua cadeira. Sabe, eu não me movo sozinha há semanas. Marcos se virou para ela, os olhos firmes. Nem para atravessar uma sala, ela continuou. Sempre tem alguém fazendo isso por mim. A equipe do meu pai, meu terapeuta, o gerente da casa, todo mundo ajudando. E, no entanto, eu nunca me senti tão presa. Ela olhou para o colo. Até hoje, Marcos não ofereceu encorajamento. Não precisava. Ela já estava mudando. Eu esqueci como é decidir para onde eu vou, ela sussurrou. Joana havia se sentado no chão por perto agora, com os giz de cera novamente, desenhando algo novo. Marcos encostou-se na parede, tomando seu café. Você se lembra agora? Sara olhou para ele e então, baixinho, tão baixinho, perguntou. Seria loucura se eu não embarcasse no avião? Ele piscou, não surpreso, com esperança. Talvez um pouco, ele disse. Mas, novamente, a maioria das melhores coisas na vida começa assim. Ela sorriu amplamente desta vez, sem se conter. Isso suavizou todo o seu rosto. Então seu telefone vibrou. Seus olhos caíram para a tela. O identificador de chamadas dizia: Pai, linha prioritária. O sorriso vacilou. Seu polegar pairou sobre o botão. Marcos a observou. O que você tem medo que ele diga? Ele perguntou gentilmente. Ela olhou para a tela. Nada. Esse é o problema. Ele não vai gritar, não vai perguntar. Ele apenas vai presumir que eu já estou no jatinho fazendo o que sempre faço. E se você não for? Sara levantou o olhar novamente. E do jeito que Marcos a estava olhando, ninguém nunca a tinha olhado assim, como se ela tivesse permissão para escolher seu próprio final. Eu gostaria de ver onde este café nos leva, ela disse baixinho. Marcos inclinou sua xícara para ela. Então não perca sua chance. Ela silenciou a chamada. Suas mãos tremiam, mas desta vez não por causa do tremor, mas por coragem. Uma decisão estava se formando. E de volta em seu colo, o novo desenho de Joana estava terminado. Ele mostrava 3 figuras novamente. Sara, Marcos e Joana. Mas desta vez, eles estavam lá fora, parados sob a chuva, rindo. E Sara estava de pé sozinha. A chuva lá fora havia diminuído para uma garoa, deixando leves riscos contra as altas janelas de vidro. O jatinho particular ainda esperava, os motores zumbindo suavemente, as escadas abaixadas, a tripulação observando o portão. Mas Sara não estava mais se movendo em direção a ele. Ela estava sentada em uma pequena mesa perto da máquina de venda automática, tomando café amargo de um copo de papel como se fosse o melhor café do mundo. Em frente a ela estava Marcos, braços cruzados, seu olhar gentilmente repousando sobre ela, como se ele não estivesse esperando por nada, apenas ali. Joana cochilava ao lado deles, a cabeça no casaco do pai, os braços em volta de seus desenhos. Sara continuava olhando para o telefone, não porque esperava uma ligação, mas porque ele não havia tocado novamente. Seu pai havia desistido, ou talvez nunca tivesse notado que ela não havia embarcado. Eu não sei onde estou indo, ela sussurrou de repente. Se eu ficar, se eu não embarcar, eu não tenho plano, nem agenda, nem ninguém esperando. Marcos olhou para ela, sua voz firme. Isso não é o mesmo que estar perdida. Ela piscou e então assentiu. Pela primeira vez em meses, talvez anos, ela sentiu, não exatamente controle, mas posse de seu tempo, de sua voz, da forma de seu dia. E naquele espaço frágil, ela perguntou baixinho: posso te mostrar uma coisa? Ele assentiu. Ela estendeu a mão para a bolsa e lentamente tirou uma pasta grossa de couro, daquelas que gritavam silêncio corporativo e legado. Ela a deslizou pela mesa. A agenda do meu pai para mim, ela disse. Comunicados de imprensa, aparições, parcerias estratégicas, cada hora contabilizada. Marcos a abriu, folheando algumas páginas. Linhas, listas
pastas de verificação, gráficos. Então Sara pegou uma caneta de sua bolsa e, com um longo e suave traço, ela desenhou uma linha através de tudo, bem no meio. Eu não vou voltar, ela disse. Marcos olhou para ela, não chocado, apenas orgulhoso. Ela fechou a pasta e a colocou de lado como alguém que está abandonando uma vida antiga. Eu não sei o que vem depois, mas acho que gostaria de descobrir isso com pessoas que não esperam que eu seja nada além de mim mesma. Os olhos de Marcos não saíram dos dela. Então você está em boa companhia. Joana se mexeu, piscando para eles, sonolenta. Ela perdeu o voo? Ela murmurou. Sara inclinou-se para a frente, afastando uma mecha de cabelo da testa da menina. Não, querida. Eu só mudei de destino. Joana sorriu e estendeu a mão para sua bolsa de giz de cera, tirando uma folha nova. Então eu farei um novo desenho. Lá fora, a porta do jatinho se fechou. As escadas subiram. E lá dentro, Sara sorriu enquanto o via partir. Não com arrependimento, mas com alívio. Em algum lugar muito acima, aviões cortavam nuvens, chasing time. Mas aqui, naquele canto tranquilo do aeroporto, uma mulher havia dado seu primeiro passo real em meses. Não com as pernas, mas com o coração. Marcos estendeu a mão e gentilmente colocou a dele sobre a dela. Ela não se afastou. E por uma vez, ela não sentiu que tinha que se mover, porque onde ela estava com eles parecia exatamente o lugar certo para começar.